Sejam bem-vindos ao Semeando Cultura. Hoje falando sobre mediar vidas. Fique com a gente! Estamos aqui com a doutora Carol Carvalho. A doutora Carol é especialista em psicologia positiva e ciência do bem-estar pela PUC do Rio Grande do Sul. É mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor, Universidade de Fortaleza. É defensora pública no estado do Amazonas. E atua desde 2013 no direito das famílias. Doutora Carol, seja bem-vinda. É uma enorme alegria tê-la aqui no Semeando Cultura para falarmos sobre direito, sobre dever do cidadão em relação às crianças, sobre psicologia positiva e, acima de tudo, sobre as questões que envolvem a nossa infância, né, a nossa família, tem sido bem direcionado por vocês da Defensoria. Então, para início de conversa, eu gostaria de saber a respeito da tua chegada em Manaus, né? A doutora Carol é baiana. E quando iniciou essa proposta de trabalhar com conflitos, gestão de conflitos, né? Para entrar no ramo da família. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui participando desse programa com vocês. Eu entrei na Defensoria em 2013, desde 2013 eu atuo nessa área de conflitos familiares e eu acredito que pelos conflitos que eu tenha passado na minha família. Então, quando eu era criança, os meus pais eles discutiam muito, então tinha muitos problemas familiares, e tudo isso acabou repercutindo e fazendo com que eu me empenhasse cada vez mais no direito das famílias na Defensoria. Nós sempre temos algo que nos motiva, né? Principalmente relacionado à carreira, relacionado a essas vivências profissionais. E essa questão de atuar no direito voltado para questões familiares, ela é bem peculiar e ela é muito problemática. Ela tem um limite tênue entre até onde a gente pode ir, até onde o Estado se compromete a ajudar, né? Como é que é essa situação dentro do teu trabalho e como é que tu conseguiste dividir, né? Guardar essas tuas questões particulares para poder aplicar isso cada vez mais, melhorando a tua vida profissional? Quando foi que começou, na verdade, né? Então, assim que eu entrei em 2013, em 2014, início de 2014, fizemos um curso de mediação de conflitos. E nesse curso, ele trouxe para a gente conhecimento de como que a gente pode estar percebendo e entendendo os conflitos que estão ocultos. Então, muitas vezes as pessoas chegam na Defensoria para me falar que a questão é de alimentos. Ela precisa que o pai pague determinada quantia para auxiliar ali, contribuir com o seu dever em relação ao seu filho. Mas após um pouco tempo de conversa, a gente percebe que, na verdade, o principal motivo que faz ela estar ali é o desejo de que aquele filho se aproxime mais do seu pai. Então, muitas vezes existe não apenas aquele conflito que é falado, que é dito naquele momento, mas também os conflitos ocultos. Então, entender mais sobre gestão de conflitos, entender mais sobre a mediação de conflitos me fez perceber esses conflitos que estão ocultos, que as pessoas não falam e que são de extrema importância. É claro que é dever daquele pai efetuar o pagamento para os alimentos do filho, mas também é necessário resgatar essa relação e fazer com que esse filho ele tenha um contato mais próximo com o pai. Hoje nós buscamos, né, o bem-estar integral, né, do ser humano. E a psicologia positiva, né, vem trabalhando essa questão dos incentivos, né, de como a gente conviver com o outro da melhor forma possível.
E nós sabemos que as crianças hoje, elas passam por uma mudança muito grande, elas têm muito mais questionamentos, são muito mais inquietas, né? Isso tudo pode ter servido também de estopim até para o lançamento da tua obra, né? Do livro Mediando Vidinhas, que foi lançado recentemente. Então, quero saber sobre a história desse livro, né? Quando foi que aconteceu a ideia para escrever sobre a mediação de vidas infantis, né? Isso. De como trabalhar com as crianças dentro da família, fora dela, na escola principalmente. Esse livro é Mediando Vidinhas, Lucas e Laura no Mundo das Emoções. É uma homenagem que eu faço aos meus filhos, Lucas e Laura. E todo mundo acha que eles são a minha inspiração para esse livro, mas na verdade não foi. Esse livro também foi inspirado na minha história enquanto criança, né? Como eu falei para vocês aqui, os meus pais, eles discutiam muito isso, fazia com que eu ficasse sempre com a sensação de que eles iriam se separar. Eles estão juntos, né? Eles são casados até hoje, mas quando eu era criança, pelo fato de ouvir muitas discussões, eu ficava sempre em estado de alerta, pensando que a qualquer momento eles iriam se separar e aí eu ia ter que escolher entre o meu pai e a minha mãe, para onde eu iria, o que aconteceria da minha vida caso se concretizasse ali a separação. Então, esse livro, ele traz esse conflito, né? São duas crianças que estão sofrendo porque os pais estão discutindo e vão se separar e falam para eles que vão se separar. E aí eles contam para a professora na escola. E aí a professora fala para eles como é importante eles falarem aquilo que estão sentindo, né? E aí apresenta para eles o mundo das emoções. Então a gente fica triste, a gente fica feliz, a gente fica com medo e tá tudo bem. E tá tudo bem passar por situações tristes, todo mundo passa e a gente pode chorar, né? O livro fala isso, que tem uma parte que o menininho fala, mas eu não posso chorar porque eu já sou grande. E a professora diz, não, você pode, todos nós podemos. É comum passar por situações tristes e vamos passar também por situações felizes. A nossa vida é isso, né? Porque também não é interessante passar para a criança, não, tá tudo bem, não. É importante que a criança saiba o que está acontecendo e se for uma separação, explicar, olha, o papai vai morar em outro lugar ou a mamãe vai morar em outro lugar, mas eu vou continuar sendo seu pai, eu vou continuar sendo sua mãe e nós amamos você e a nossa relação não pode mudar. Porque pode mudar a relação entre marido e mulher, mas a relação entre pai e filho, mãe e filho, não. Nós somos geradores de uma cultura em que o menino era estimulado a não chorar por conta dessas questões, né? Então a gente ouvia muito isso. Não engole o choro, né? Esse engole o choro é um discurso muito tradicional de uma cultura que a gente está tentando derrubar hoje. Pois, como você disse, as emoções elas têm que ser compreendidas, né? Isso. Todos temos emoções e vivemos sempre numa ondulação emocional muito grande. E hoje, no mercado de trabalho, a gente percebe que um dos grandes, uma grande coisa, um grande profissional é aquele que consegue controlar essas emoções, que tem um comportamento emocional equilibrado. E isso, com certeza, deve ser algo para se lidar na infância, né? Principalmente porque você é produto de uma vida assim, né? Eu já não meu pai era muito explosivo, né? Mas às vezes ele tinha as explosões dele com a minha mãe, sim, mas assim a gente nunca pensou em separação. Mas imagina a criança viver com essa sensação o tempo inteiro, ou viver na escola sendo a maior parte dos momentos sendo dito para ele que você precisa estudar mais, você não está conseguindo. Você não está conseguindo. Isso é muito... hoje se questiona muito essa questão do estímulo negativo, né? Então, assim, esse teu livro, eu acho que é o primeiro, acredito, né? De uma série que tenha realmente que se lidar com esses temas a respeito do comportamento emocional, né? Por conta de todo esse mundo que nós vivemos hoje, principalmente agora advindo de momentos sérios e difíceis da pandemia, né? Sim, ele fala sobre a importância de acolher essas emoções, né? A professora fala sobre isso e quando ele chega em casa que ele começa a falar sobre os sentimentos dele, os pais ali também acolhem. Então eu acho que o nosso papel é esse, mostrar, apresentar o mundo das emoções, né? Como está no livro e também acolher essas emoções. É isso que a gente precisa fazer com as nossas crianças, né? E o direcionamento, ele
Ele é um livro infantil, mas eu acho que ele fala muito mais para pais e professores, né? Isso, ele traz também a mediação de conflitos escolares, ele traz o poder da gratidão, né? Então tem muitos temas bacanas nele. A psicologia positiva, ela fala muito dessa questão de sempre ao final do dia, né, ou ao final de um turno, ou ao final de períodos, você agradecer por aquilo que você conseguiu. Às vezes são coisas mínimas, Sim. né, mas é sempre um desafio que é individual, não é um desafio que a gente possa colocar, né, para o outro. Cada um tem o seu desafio e eu não posso me basear pelo outro, né? Sim. E daí surgiu também a ideia do projeto Defensores Mirins da Defensoria Pública. Eu queria que tu falasses um pouquinho desse projeto. O projeto Defensores Mirins da Defensoria Pública faz com que a gente visite as escolas públicas, que a gente leve diversos temas, aborde direitos e deveres das crianças e principalmente o direito de sonhar. O direito que as crianças têm de sonhar em ser aquilo que eles quiserem ser. Então a gente fala de profissões, a gente fala dos super-heróis, que os super-heróis eles também tinham a sua profissão, né? A Mulher Maravilha, ela era enfermeira, então a gente leva de um modo bem didático questões muito importantes na vida dessas crianças. Então, o primeiro dia nós vamos nessas escolas. No segundo dia, eles saem das escolas e eles vão até a Defensoria Pública. Então, eles vão até a sede da Defensoria Pública, eles conhecem toda a estrutura da Defensoria, o local onde é realizados os atendimentos, onde o defensor público recebe as pessoas, faz o seu atendimento. Ele senta na cadeira do Defensor Público Geral, entra na sala do Defensor Público Geral, senta na cadeira do Defensor Público Geral e eles vão, após eles vão conhecer a estrutura, eles vão para o auditório. Lá no auditório a gente faz toda uma cerimônia de entrega de certificados. A partir daquele momento, eles fazem parte da nossa Liga da Justiça e recebem o certificado de Defensores Mirins. É um projeto incrível, nós estamos cada dia mais apaixonados por ele, inclusive estamos já pensando na expansão desse projeto para o interior do Amazonas, para as escolas do interior do Amazonas. Vocês vão ver aí um pouquinho de como aconteceu esse projeto, vocês vão ver aí cenas das crianças chegando à defensoria e da doutora Carol também aí chegando às escolas públicas. Vamos ver um pouquinho. Alô, alô, defensoria, os mirins estão chegando. Alô, alô, Liga da Justiça, os mirins estão chegando. Pra conhecer os seus direitos, os mirins estão chegando. E combater a injustiça. Somos defensores mirins. Somos defensores mirins. Somos defensores, defensores sim, defensores mirins. Somos defensores, defensores sim, defensores mirins. Essa segunda edição, mais de 40 crianças aqui com a gente e a gente pensa que a gente vai fazer algo para eles, mas no final das contas a nossa avaliação final é que eles acabam contribuindo muito mais com a gente, porque a gente olha para eles e a gente se enxerga, a gente se relembra a nossa infância, né? Nossa ideia, né, colocamos lá no site a possibilidade das pessoas estarem sugerindo escolas aqui no Amazonas, então tanto da capital quanto do interior. A gente, ao receber o nome da escola, a gente entra em contato, verifica a possibilidade, estuda a logística para levarmos, sim, esse projeto para o interior também.
Olha, isso é realmente de aquecer o coração e de verificar como os projetos, né, pensados, elaborados em prol das crianças, em prol das escolas, podem render bons frutos, né? Eu queria saber, doutora, como é que foi a receptividade? Como é que vocês se sentiram após a realização desse projeto? Porque esses projetos nós fazemos como filhos, né? Então a gente tem muito carinho na organização, no planejamento, e isso aí atingiu as expectativas de vocês, isso daí incentivou-os a buscar mais, a querer mais, né? Você falou de atingir mais escolas, que eu acho que isso daí é grande coisa, é um grande projeto. Como é que vocês se sentiram? E depois me conta, no final, como é que as crianças falaram, o que elas têm trazido para vocês aí depois do projeto de feedback. É incrível, porque a gente faz o projeto pensando em trazer melhorias na vida dessas crianças, mas o retorno que elas dão pra gente é algo muito maior. Então a gente volta a ser criança, é o momento que as pessoas, muitas estão trabalhando nas salas e aí eles saem para ver as crianças que chegaram, traz alegria para o ambiente, traz harmonia, traz... Nossa, tantos sentimentos bons que eu acho que eu não saberia nem descrever tudo aqui para vocês. Então é um momento que realmente cada um volta a ser criança, a gente lembra da nossa infância e o retorno deles, eles fazem desenhos pra gente, eles falam, olha, eu quero ser defensor público. Então é muito gratificante, muito gratificante. Porque você é um exemplo, né? O que nós queremos ser para essas crianças, é o que nós precisamos ser para as nossas crianças, né? Exemplos de ética, de integridade, de pessoas, né, inteiras que trabalham, que estão ali para o bem-estar de todos, né? Isso é fundamental. Aí vocês vão ver aí, né? Vocês estão vendo aí algumas imagens desses desenhos que a doutora Carol tem recebido, e eu quero mostrar para vocês aqui o livro, né? Mediando Vidinhas. Ele está disponível na Livraria Leitura, né, doutora? Sim. Vocês estão vendo aí, inclusive, imagens também, já viram imagens do lançamento, estão vendo imagens mais específicas aí do livro. O nosso cenário hoje ele foi baseado totalmente nas imagens do livro, foi uma coisa muito carinhosa, né, que é concedida, né, autorizada aqui pela doutora Carol e pela editora, de nós conseguirmos trazer para vocês, né, em primeira mão, né, doutora Carol? Sim. Imagens dessa obra que é só a primeira, tenho certeza. Que daqui vão surgir outras, né, doutora? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Com outros personagens, talvez. Talvez. Né? De repente, os personagens podem ser algumas dessas crianças que tu vais conhecer por esse caminho. Sim. E com certeza muitas histórias lindas vão acontecer aí no decorrer desse projeto, né? Então, assim, nós só temos a agradecer, parabenizar primeiro pela tua atitude, né, de ser humano, de vivenciar e querer dividir, né, conosco a tua vida, né? E eu acho que essa coisa que nós temos de dividir com o outro, sem ter vergonha, sem menosprezar nada, porque a nossa vida ela faz parte de um processo, né? E todos nós temos que nos orgulhar, porque a vida ela é feita de altos e baixos, e são esses baixos e esses altos que nos constroem, nos fortalecem, né? Então, parabéns pela tua obra, que está linda realmente. É uma história que nós precisamos mesmo conversar com as crianças, é algo que nós precisamos refletir como professores, principalmente, que o nosso papel é muito importante na sala de aula. Como pais nem se fala, né? Sim, com certeza. E é importante, eu sempre tenho em mente que existiram essas dificuldades, mas os meus pais foram os melhores pais que eles poderiam ser. Então, exatamente. Quando eu nasci, a minha mãe tinha apenas 20 anos. Né? Então, toda família tem suas dificuldades. E é importante a gente reconhecer as vulnerabilidades existentes. Isso. E pensar como agora eu, enquanto mãe, posso fazer para não repetir o padrão. Então, eu acho que exatamente. Todo mundo tem que pensar na evolução, na melhora. E eu queria convidar a todos que tiverem interesse em que a sua escola ela participe do programa, é só entrar no site da Defensoria. Então tem um formuláriozinho muito rápido para ser preenchido, então é só colocar o nome da escola, o contato, que a nossa equipe ela vai entrar em contato com essa escola e está estudando toda a possibilidade de levarmos o projeto até lá.
qualquer escola do estado do Amazonas. Pronto, recado dado. E Livraria Cultura, para adquirir Livraria a Cultura, obra, ou então através do Instagram também, @mediandovidas. @mediandovidas. E para saber mais do projeto, tem também o canal da Defensoria Pública. O site da Defensoria Pública, o Instagram da Defensoria Pública também. Que vocês estão tendo acesso aí nesse momento. Eu quero agradecer muito a participação nesse programa incrível, que oportuniza, né, tanta gente a ter acesso a tantas informações importantes. Muito obrigada. É isso que nós queremos. Então, obrigada a vocês que estão aí assistindo também, doutora Carol Carvalho. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa. Queremos agradecer à Livraria Leitura por ter possibilitado a nossa participação no dia do lançamento da obra Mediando Vidinhas. Agradecer à Defensoria Pública, parabenizar por esse projeto lindo, Defensores Mirins, e agradecer principalmente a presença da doutora Carol conosco, que se abriu e deixou uma mensagem muito linda acerca das emoções. Até a próxima!